Ultrassonografia. Para que serve esse exame? A ultrassonografia, ela é um exame extremamente poderoso, mas ela, para gerar os resultados que ela pode gerar, primeiro, você precisa estar em posse de um bom equipamento e você precisa ser um bom examinador. Você tem que ser um bom ultrassonografista e você tem que ter um bom aparelho nas suas mãos. Sem essas duas coisas, o resultado da ultrassonografia deixa muito a desejar. É quase nulo. Agora, existe um outro cenário em que o resultado da ultrassonografia vai ser nulo, mesmo que eu tenha um bom examinador e um bom aparelho, que é quando o exame é mal indicado. Por exemplo, quando eu peço ultrassonografia para avaliar, digamos, fratura, para avaliar, digamos, alça intestinal, a chance de eu deixar passar alguma coisa é muito alta. Por quê? Como é que funciona o ultrassom? O ultrassom, como o próprio nome já diz, é baseado, ele cria a imagem através do mecanismo das ondas sonoras. Então, onda sonora, para se propagar, ela precisa de um meio, ok? Então, para a onda sonora se propagar, ela vai precisar de um meio, e esse meio é o corpo do paciente. Quando a gente cria interface de ar ou de uma estrutura muito reflexiva entre o transdutor e a estrutura que eu estou querendo avaliar, a onda não consegue chegar até a estrutura que eu quero ver. Ela é refletida. Então, por exemplo, por que a gente usa gel, olha o gelzinho aqui, para fazer exame de ultrassom? Vocês sabem? Quem sabe por que se usa gel para fazer ultrassonografia? Bom, não é para deslizar melhor o transdutor não, tá? Até ajuda, mas não é por isso. A gente usa gel porque o gel ele retira a interface gasosa que existe quando a gente bota o transdutor direto na pele do paciente. Quando a gente bota o transdutor direto na pele do paciente, existe ar ali que fica entre o transdutor e a pele. E esse ar não vai deixar a imagem ser formada. Então a gente coloca o gel que funciona como uma interface líquida entre o transdutor e o corpo. Só que o problema é quando existe ar dentro do corpo. Por exemplo, nas alças intestinais. Nas alças intestinais eu não consigo ver a luz da alça intestinal sadia, porque geralmente ela é cheia de ar. Então quando eu faço imagem do abdômen do paciente, se ele está com muita distensão intestinal, se ele está com muita distensão gástrica, o que vai acontecer? Eu coloco a imagem lá, quero enxergar o pâncreas dele. Só que o estômago está dilatado na frente do pâncreas, cheio de ar. E o ar do estômago não deixa a onda de som do meu transdutor chegar até o pâncreas para que eu possa enxergar o pâncreas. Então muitas vezes vocês vão receber lá na imagem dizendo pâncreas retroperitônio não avaliados ou de avaliação limitada por interposição gasosa. Isso não é migué, pelo menos nos meus laudos não é migué. A gente bota isso quando a condição do paciente realmente não colabora, quando o paciente está com muita distensão, quando ele está com muito gás, realmente não dá para enxergar. Outra coisa é a distensão da bexiga, a distensão da vesícula. Para avaliar a vesícula biliar, para avaliar bem a bexiga, eu preciso desses órgãos repletos por água. Não dá para você fazer um aparelho urinário sem o paciente encher a bexiga, porque a bexiga vazia, ela não tem água. E sem água, a parede da bexiga vai parecer mais grossa do que na verdade ela é. Isso se a gente conseguir enxergar de fato a bexiga. Então, se tiver uma lesão, um pólipo, uma vegetação pequena, não dá para ver, porque o órgão está murchinho. A mesma coisa para a vesícula biliar. Então, quando a gente fala, ele tem que ter 4 horas de jejum para fazer um ultrassom do abdômen. Não é porque a gente é chato, é porque sem esse jejum, a vesícula biliar não vai estar distendida. E sabe qual é o melhor método para avaliação de vesícula biliar? Ultrassom. O ultrassom ele é tão bom que para a vesícula biliar eu considero ele melhor do que a própria ressonância magnética.
porque ele tem uma resolução espacial muito grande. Eu consigo ver muito detalhadamente, tá? E claro, se você fizer uma colangio-ressonância magnética com cortes finos na vesícula, tudo bem, aí você vai ver melhor a vesícula. Mas uma ressonância magnética comum, que tem cortes grossos versus ultrassom, ultrassom é muito superior, ok? Beleza. Só que se a vesícula está murcha, você não vai avaliar ela direito. Inclusive, nem em ultrassom, nem na tomografia, nem na ressonância magnética. A vesícula murcha é péssimo para se avaliar. Então, vou pedir um ultrassom de abdômen, faz jejum, enche a bexiga. Vou fazer um aparelho urinário, enche essa bexiga, fecha essa sonda para encher a bexiga. Então, uma etapa crucial para o resultado bom do exame de ultrassonografia começa antes do examinador entrar na sala, antes do paciente subir na maca, que é o preparo desse paciente, ok? Então, se você quer o melhor para o seu paciente, você tem que fazer o exame com o preparo adequado. Então dá uma olhada aqui como é a imagem do ultrassom. A imagem do ultrassom é bem diferente da tomografia e da radiografia. Ela é formada por ondas sonoras, então ela é formada em escala de cinza aqui, ó, como se tivesse várias ondinhas aqui, ó, se propagando. E aí o que a gente vai enxergar? A gente vai enxergar o líquido como estruturas pretas ou anecoicas no ultrassom. Tem gente que fala anecogênica também, mas eu gosto de falar anecoico, é menor a palavra, me economiza saliva. E a gente vai enxergar partes moles como um cinza mais escuro, um hipoecoico, tá? Só que a gordura ela vai ser um cinza mais claro e algumas estruturas vão ser também um cinza mais claro, a exemplo do endométrio que vocês estão vendo aqui. Então aqui a gente está vendo a bexiga, o útero logo aqui atrás da bexiga e o endométrio como essa fina faixa ecogênica, tá? Aqui no meio. E quando a gente fala ecogênico no ultrassom, geralmente a gente está querendo dizer que ele é mais branquinho, mas não é brancão. Quando a gente fala hiperecogênico ou hiperecoico, aí a gente está querendo falar que é brancão, tá? Então dá uma olhada aqui nesse exemplo. Aqui a gente tem a bexiga, repleta como ela deve ser, paredes bem finas e um conteúdo quase completamente homogêneo. Só que quando a gente vem aqui no assoalho da bexiga, ou seja, no piso aqui da bexiga, ó, eu tenho duas estruturas arredondadas hiperecogênicas ou hiperecoicas. Elas são tão ecogênicas que elas atrapalham o feixe sonoro de passar. O feixe sonoro tem dificuldade de passar aqui atrás. Ele é tão refletido que ele não chega direito aqui, criando uma sombra acústica. E isso aqui é o aspecto clássico dos cálculos, tá? Então, cálculo urinário é assim, cálculo na vesícula biliar é assim. E a chave de ouro para você definir isso como um cálculo é a mobilidade. Então, a vantagem do ultrassom é que, diferente da TC e da ressonância e do raio-x, que você não tem como mexer no paciente depois que o exame é feito, aqui o paciente está na sua frente e você consegue fazer o que você quiser com ele. Quiser tudo também não, tá? Se controla, mas você pode fazer muita coisa. Então, se dá uma viradinha nele para o lado, dá uma viradinha nele para o outro e você vai ver essa pedrinha indo para o lado e indo para o outro. Fechou o diagnóstico.